Olá, boa tarde. Zoom in, zoom out, confinamentos e comunicação será o desafio para a reflexão das jornadas de comunicação social que decorrem nos dias 23 e 24. Elas são uma iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa. Por isso está connosco Isabel Figueiredo, diretora deste secretariado. Já vamos conversar, é logo após os temas da atualidade, onde chamamos a sua atenção para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A divulgação do documento preparatório do Sínodo dos Bispos assinala um dos momentos essenciais da Semana do Papa, um processo lançado por Francisco que a Secretaria do Sínodo coloca em marcha desde já e até outubro de 2023, quando realiza a Assembleia Sinodal. Antes, há um longo processo de auscultação cujos princípios, objetivo e metodologias podem ser consultadas e acompanhadas no endereço sinod.va. A situação da população afegã foi lembrada pelo Papa no domingo, na oração do Ângelus. Francisco lembrou os que procuram refúgio, lembrou também os mais vulneráveis e pediu aos países que acolham e protejam quem procura uma nova vida. Prego perché molti paesi accolgano e proteggano quanti cercano una nuova vita. Prego anche per gli sfollati interni affinché abbiano assistenza e la protezione necessaria. Possano i giovani afghani ricevere l'istruzione, bene essenziale per lo sviluppo umano. O Papa Francisco referiu-se também à viagem à Hungria, onde encerra o Congresso Eucarístico Internacional este domingo. Falou também da deslocação à Eslováquia para sublinhar a importância de rezar no centro da Europa. Na audiência pública desta quarta-feira, o Papa Francisco assinalou que ser cristão é superar as diferenças e disse que os contrastes criam separações. O ponto de partida para a catequese do Papa foi a carta de São Paulo aos Gálatas. Francisco alertou ainda para a falta de dignidade de muitos homens e mulheres, para a escravatura e as diferenças entre homens e mulheres que existem hoje na sociedade. E tanta gente nel mondo, tanta, milioni, che non hanno diritto a mangiare, non hanno diritto all'educazione, non hanno diritto al lavoro. Sono i nuovi schiavi, sono coloro che sono alla periferia, che sono sfruttati da tutti. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. São experiências que se repetem nos anos anteriores à realização de cada Jornada Mundial da Juventude. A cruz e o ícone de Nossa Senhora peregrinam pelas dioceses do país que acolhe a JMJ, por países vizinhos e até por outros que, mesmo mais distantes, querem receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. No início de setembro, os símbolos preparavam-se para mais uma viagem para iniciar uma nova peregrinação, desta vez em Espanha. A equipa do Departamento Nacional do Pastoral Juvenil, que coordena a peregrinação dos símbolos, atravessou Portugal para levar a cruz e o ícone de Nossa Senhora até a Espanha. Uma experiência que sucedia a uma outra, bem mais longa, quando levaram os símbolos da JMJ até à Polónia em meados de agosto. A viagem correu muito bem, foi uma viagem que se fez tranquilamente. Fomos sempre muito bem acolhidos em todas as casas que fomos ficando. Ficámos em várias casas dos deonianos. E foi também interessante perceber que aquelas pessoas também estavam a aguardar-nos ansiosamente porque sabiam que os símbolos iam passar. E foi, para além da aventura, acaba por ser um privilégio também grande termos feito esta viagem, porque termos a possibilidade de conduzirmos os símbolos até à Polónia, até aos jovens polacos, é algo que também nos deixa com orgulho. E depois a própria recepção dos polacos, também de uma maneira calorosa,
também foi muito bom de perceber. Portanto, foi uma viagem muito interessante. Os laços também que se criaram com os próprios polacos foi muito bom de perceber e deixa-nos também alegres porque pudemos fazer parte desta peregrinação lá e ajudar também a motivar os polacos a virem a Lisboa em 2023. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude foram entregues por 10 jovens de Portugal a 10 jovens de Espanha. A passagem aconteceu na fronteira de Vilar Formoso, numa peregrinação simbólica entre jovens portugueses e espanhóis. Nós vamos viver em 2023 as jornadas e também é importante para eles sentirem mais próximo deles as jornadas para quando chegarem ao pé de nós, todos juntos podermos viver as jornadas de uma melhor maneira. Foi uma responsabilidade enorme, é um símbolo que representa todos os jovens e nós, os jovens portugueses, tivemos esta importante missão de passar testemunho. E além disso também foi a nossa primeira vez com os símbolos das jornadas e por isso foi muito importante sermos nós aqui nesta fronteira que também nos diz tanto, já que somos aqui da Guarda, poder passar o testemunho aos nossos irmãos espanhóis. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Para nosotros es muy importante en España recibir estos símbolos porque así sentimos más cerca nuestra misión de proteger a nuestra Virgen y también de llevar esa cruz que todos tenemos que aprender a llevar y lo sentimos mucho más cerca con estos símbolos y arres. Pues sí, ha sido muy importante y muy bonito esa experiencia de poder llevar a la Virgen y la cruz y recordar un poco que dieron mucho por nosotros, Dios y la Virgen, que también hizo un montón. Pues una experiencia muy bonita y que nunca olvidaremos. E assim será, por certo, ao longo de 2 meses, o tempo que os símbolos vão peregrinar por todas as dioceses de Espanha. Esta passagem, primeiro de tudo, é significativa, primeiro de tudo por esta relação que se tem com Espanha desde o primeiro momento. E desde há algum tempo que tem havido esta conversação com a Conferência Episcopal Espanhola, neste caso com o responsável da Pastoral Juvenil, o Padre Raúl Tinajero, que sempre demostrou este interesse y esta vontade que os símbolos estivessem en España. Muy importante, ¿no? Lo fue en el 2010-2011 cuando tuvimos la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y lo es ahora para esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Sabemos lo que significa la cruz, sabemos lo que significa el icono, sabemos lo que significa mover a nuestros jóvenes a la esperanza y a la alegría. La cruz y la Virgen María son esa esperanza. A veces parece que podemos ser el contraste, ¿no? La cruz, sufrimiento con la alegría y la esperanza, pero es que esa es la vida. Em Espanha, o caminho até a Jornada Mundial da Juventude tem 3 momentos essenciais, que começa agora com a peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora. Tendrá otro gran momento importante que va a ser el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela el próximo verano, en agosto del 2022, y tendrá su momento más importante y fundamental con la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Por lo tanto, va a ser un momento para ir cargando las pilas, como decimos en España, en nuestros jóvenes, se vayan animando y vayan preparándose para ir todos con alegría y con gozo a Lisboa. Esta oportunidade dos símbolos estarem durante este período de 2 meses é significativa, é muito bem acolhida e demonstrou-se aqui neste dia 5 de setembro, de facto fica registado e marcado como esta entrega dos símbolos para esta grande peregrinação que vai acontecer. E de facto é significativa, é encorajadora também para nós portugueses nesta preparação da jornada, porque eles estão muito próximos de nós e vão ser também uma presença muito importante para a vivência da Jornada Mundial da Juventude. Os jovens da Diocese da Guarda representaram a juventude portuguesa na entrega dos símbolos à Espanha, à diocese vizinha de Ciudad Rodrigo. A fronteira de Vilar Formoso foi o ponto de passagem, como será em 2023
o ponto para o acolhimento de muitos jovens e de muitas famílias quando vierem participar na JMJ em Lisboa. O acolhimento está a ser preparado desde já, nomeadamente, através de um protocolo com a Câmara Municipal de Almeida. Foi disponibilizado um outdoor que está aqui na nossa fronteira, claro que está aqui na zona antiga ainda, que já não é tão de passagem, mas vai ser onde vamos receber os peregrinos para a jornada, e cedeu-nos também as instalações da antiga fronteira para fazermos esse acolhimento dos jovens e dos menos jovens que vierem participar na jornada. Etapas da preparação da JMJ Lisboa 2023 que acontecem em torno da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Assim aconteceu em Angola, na Polónia e agora também em Espanha. É muito importante para nós sentir que isto não é nosso, é da Igreja, e por isso o ter passado já por Angola, desde o primeiro momento em que nem todas as dioceses estavam nesta expectativa de receber, e depois ao longo da peregrinação em Angola, durante estes 40 dias, depois várias dioceses quiseram também receber os símbolos. Na Polónia, onde passou por várias dioceses, é verdade que teve um período de 10 dias, mas a forma como prepararam, o entusiasmo que criaram, e depois também a onda de oração que se criou à volta dos símbolos. E aqui esperamos e é essa mesma expectativa que queremos que se viva em Espanha. A cruz peregrina foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação com a juventude de todo o mundo. No ano 2000, confiou também aos jovens uma cópia do ícone de Nossa Senhora Maria Salus Populi Romani. São esses os dois símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Até 29 de outubro, peregrinam por Espanha e depois, entre o mês de novembro deste ano e julho de 2023, vão fazer uma peregrinação por todas as dioceses de Portugal. E quem estará em Lisboa em 2023? Todos. Estes são temas em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora, atenção especial às Jornadas Nacionais de Comunicação Social que arrancam neste mês, nos dias 23 e 24, em Fátima, e que podem ter um acompanhamento presencial, mas que continuam a possibilitar também a participação à distância. Isabel Figueiredo, muito obrigado. Estão aí as jornadas, não faltam muitos dias. É a altura propícia para as pessoas se inscreverem nesta iniciativa que permite estas duas modalidades de participação. É verdade, Henrique. Muito obrigada também por estar aqui. As jornadas são sempre um desafio, não é? Porque as jornadas acontecem todos os anos. E, portanto, ao longo dos anos temos este desafio de as preparar, de as pensar e de tentar trazer sempre algo de novo às pessoas. Já fizemos N jornadas com N formatos diferentes, como disseste bem. Já fizemos jornadas sozinhos, já fizemos jornadas em parceria com outras entidades. Este ano, depois de estarmos 2 anos praticamente em distanciamento e a fazer as jornadas de uma forma completamente diferente, resolvemos abrir um bocadinho e fazer esta proposta que é dar a possibilidade às pessoas de ou estarem presencialmente em Fátima, na Domus Carmeli, onde temos feito as últimas jornadas, uma casa onde somos muito bem acolhidos sempre, ou as pessoas continuarem a acompanhar online. Escolhida esta modalidade, passámos à fase seguinte, que era o que é que realmente vamos trazer de novo este ano. E tentámos construir um programa que fosse diferente, mas que aliciasse as pessoas, que é esse o grande objetivo. Esta palavra zoom in, zoom out, há aqui uma preocupação de olhar realidades de forma mais próxima, também olhá-las num enquadramento mais geral, sabendo que este desafio da comunicação nestes tempos ultrapassou um bocadinho o âmbito dos profissionais, todos os setores ligados à pastoral acabaram por estar desafiados com este desafio da comunicação, não é? Sentimos ao longo deste tempo todo. O Zoom In e o Zoom Out teve como ponto de partida uma iniciativa da Eclésia, que todos conhecemos, o Zoom In que foi feito durante o verão às dioceses em termos de património, e portanto nós agarrámos nessa ideia e tentámos que as jornadas tivessem estas duas vertentes, um olhar aprofundado sobre a realidade e um olhar distante sobre a mesma realidade. E depois vermos daqui o que é que nós podemos aprender, o que é que podemos partilhar, o que é que podemos levar connosco no fim das jornadas.
Portanto, o Zoom-in tem sempre, o primeiro Zoom-in que nós temos nas jornadas, porque as jornadas também têm um formato mais reduzido do que é habitual, atendendo à possibilidade de acompanhar por via online. Na primeira tarde, nós vamos querer fazer um Zoom-in às dioceses, mas claramente aos secretariados diocesanos de comunicação social. Isso tem sido outra marca destes últimos 2 anos, é nós trazermos para o nosso trabalho, trazermos para a nossa vida, trazermos da forma mais inovadora que for possível o trabalho dos secretariados. Portanto, vamos fazer um zoom-in aos nossos secretariados, eles vão partilhar connosco o que aconteceu ao longo deste último ano, desde que nos encontramos nas últimas jornadas, em termos de trabalho de comunicação. E depois, no fim desse zoom-in, temos a participação de um convidado, que é o secretário da Comissão, precisamente, das Comunicações Sociais de Espanha, o padre Vera, que esteve recentemente connosco, aqui no encontro que houve em Lisboa, entre as comissões ibéricas, ou seja, as comissões de Espanha e a Comissão de Portugal das Comunicações Sociais. E o padre Vera tem uma larga experiência em termos deste trabalho de comunicação, em termos diocesano, comunicação da Igreja em termos diocesanos. E, portanto, vamos pedir que ele acompanhe as nossas apresentações e que depois olhe para elas, fale da sua experiência e possamos ter ali um tempo de partilha, de conversa, em que, de certeza, vai ser muito enriquecedor. No dia seguinte, na manhã seguinte, voltamos ao nosso Zoom-in e depois teremos também um Zoom-out. O Zoom-in da manhã seguinte, procuramos olhar para a vida, a sociedade, as áreas da vida que todos os dias nos ocupam, em que a comunicação tem um lugar fundamental. Procuramos identificá-las com verbos, foi a forma que encontramos, e por isso encontramos formas verbais para identificar áreas de trabalho, e por isso chegámos ao verbo, eu tenho aqui o incluir, o apoiar, o aprender, o conhecer e o aproximar. Convidámos pessoas que trabalham no terreno nestas áreas e pedimos que elas nos falem sobre o papel da comunicação no seu trabalho, nesta realidade que estamos a viver, não é? Que é este confinamento, desconfinamento, estamos aqui nesta fase, não é? E por isso vamos ter a doutora Carme Diniz, que é a diretora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência de Lisboa, vamos ter a doutora Rita Valadas, presidente da Cáritas, vamos ter o irmão Jaime Barbosa, marista, vamos ter a doutora Margarida Franca, que está neste momento na Obra Nacional da Pastoral do Turismo, e o Dr. Luís Jacó, que é o presidente da direção da RUTIS, ou seja, 5 áreas distintas, 5 pessoas que nos podem falar sobre o papel da comunicação em cada uma destas áreas. Portanto, estejamos a falar do mundo da deficiência, estejamos a falar do mundo da assistência social, estejamos a falar dos mais velhos. Será muito interessante perceber o que é que tem para nos dizer o Dr. Luís Jacó acerca de como é que os mais idosos acompanharam este período. Portanto, fazemos esse zoom-in, partilhamos, ouvimos o que têm para nos dizer e depois a seguir estará connosco o diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Católica, o Dr. Nelson Ribeiro. O Dr. Nelson Ribeiro tem uma larga experiência em termos de comunicação. Ele foi diretor da Mega Hits, uma rádio do Grupo Renascença, depois foi diretor da própria Renascença, teve sempre um caminho académico que foi acompanhando e depois dedicou-se completamente à universidade. E neste momento é uma referência a nível nacional e internacional acerca da comunicação e da realidade da comunicação. Portanto, também acreditamos que pode ser muito enriquecedor ouvi-lo, ver o que é que ele tem para nos dizer sobre estas transformações da comunicação e sempre com esta abrangência, não é? Sempre a olhar para fora, a alargar os horizontes. E vamos ver, é sempre uma surpresa. As jornadas são sempre uma surpresa. Claro, voltando aqui ao primeiro dia, só para também sublinhar esta ligação aos secretariados diocesanos, é sempre um objetivo nestes encontros, não é? Estabelecer aquele canal de diálogo e de se perceber o que está a construir nas dioceses. É também esta uma preocupação do Secretariado Nacional? É permanente. Não tem sido tão profunda como nós gostaríamos, pelas razões que todos sabemos, não é? Mas acreditamos que estamos num processo de aprendizagem de uma nova normalidade, mas mesmo assim, mesmo apesar de todos os confinamentos e todos os distanciamentos, temos provas vivas e dadas, como eu volto a dizer, o zoom-in que se fez este ano em termos de verão, em termos de património religioso, sem o trabalho das dioceses não era possível. E, portanto, facilitar, melhorar, estar sempre atento a esta ligação é a função do Secretariado Nacional.
as próprias dioceses, e isso notou-se nesta experiência da Ascensa Eclésia, também com este zoom in ao património, vão tendo os seus agentes de ligação com o Secretariado Nacional, e isso é muito virtuoso. É esse o caminho, é esse o melhor caminho, penso eu. A realidade da pastoral, e neste segundo dia vemos aqui a Cáritas, vemos também o serviço às pessoas com deficiência, estas vertentes de presença de igreja também na sociedade confrontaram-se com a necessidade acrescida de saber comunicar de uma forma ainda mais eficaz nestes tempos diferentes, não é? E esta experiência adquirida por eles é também agora enriquecedora para uma partilha com os jornalistas, digamos, ditos tradicionais, que habitualmente iam lá buscar alguma informação para divulgar, mas estas instituições também já têm uma agilidade maior, também fruto desta experiência. Sim. Não é? E sempre nesta tentativa, ou seja, nós queremos ouvir a experiência deles e queremos que eles nos digam o que é que precisam que nós façamos, ou de outra forma, ou mais, ou, quer dizer, tem que haver sempre este canal, este ir e vir entre nós. Portanto, nós estamos com eles para ouvir o que eles nos dizem, para percebermos o que já fazem, e fazem muito, como o Henrique dizia, já se faz muito e muito bem feito, eu nunca me canso de dizer isto, mas nós também precisamos de perceber em que é que nós devemos melhorar, o que é que nós podemos fazer de uma forma diferente. E eu acredito que com esta troca, apesar de ser uma realidade mais interna, ou seja, nós estamos a falar muito virados para a realidade portuguesa, para estas diferentes realidades portuguesas, mesmo assim eu acho que pode ser muito enriquecedor e acredito que vamos ter umas ótimas jornadas. E agora, estes dias, é para fazer as inscrições. Não é? É para fazer as inscrições e ter a esperança de que nos possamos encontrar nos corredores da Domus Carmeli, que possamos conversar, porque as jornadas também tiveram sempre essa dimensão, que era o que se passava no auditório e o que se passa nos corredores, nos intervalos. E, portanto, se Deus quiser, lá estaremos. Muito bem, muito obrigado, Isabel. A terminar fica também esse convite para acompanhar mais logo a edição rádio do programa Eclésia, que passa na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.